O Treino Livre 2 do Grande Prêmio da Itália trouxe consigo não apenas a expectativa natural que acompanha a passagem da Fórmula 1 por Monza, mas também uma atmosfera de tensão e oportunidades. A sessão foi marcada por incidentes, tempos apertados e desempenhos que reacenderam esperanças em algumas equipes e lançaram dúvidas em outras. Entre todos os elementos que se desenharam nesta sexta-feira, a presença de Gabriel Bortoleto ganhou contornos especiais. O brasileiro, ainda em fase de adaptação à categoria, mostrou velocidade, segurança e uma confiança crescente diante de uma das provas mais emblemáticas do calendário, ainda que tenha terminado a sessão sob uma investigação que pode mudar o rumo de seu final de semana. O início do TL2 foi interrompido precocemente por uma bandeira vermelha causada por Kimi Antonelli, o jovem talento da Mercedes que, pressionado pelo desejo de se mostrar competitivo diante de sua torcida, acabou escapando e atolando na brita. O episódio paralisou a sessão e serviu como um aviso para todos: Monza não perdoa erros. É uma pista de altíssima velocidade, em que qualquer detalhe, qualquer descuido, pode transformar uma volta promissora em uma perda irreversível. Nesse cenário, cada piloto sabia que precisava aproveitar ao máximo os minutos restantes, e Bortoleto entrou nesse contexto com a clareza de que uma boa performance em Monza poderia elevar não apenas sua posição no grid, mas também a forma como vem sendo percebido dentro do paddock. Ao retornar à pista, o brasileiro se mostrou ativo desde as primeiras voltas. Seus tempos foram competitivos e chegaram a colocá-lo momentaneamente entre os primeiros colocados, o que gerou entusiasmo não só entre os torcedores brasileiros, mas também dentro da própria Sauber, que vem atravessando uma fase de recuperação técnica e precisa urgentemente de resultados consistentes. A equipe trouxe para a Itália um pacote que privilegia a eficiência aerodinâmica em retas longas e estabilidade nas freadas fortes, exatamente o tipo de demanda que Monza impõe. Bortoleto soube aproveitar essas condições, e mesmo enfrentando a pressão natural de guiar em um circuito histórico como este, demonstrou frieza. No entanto, o treino também foi palco de situações que complicaram sua jornada. Durante o período em que a pista exibia a bandeira amarela, Bortoleto, assim como Oscar Piastri, foi acusado de não reduzir a velocidade da maneira adequada. A infração, se confirmada, pode trazer consequências que vão além da perda de posições no grid, pois o respeito a esse tipo de procedimento é um dos pilares da segurança da Fórmula 1. A investigação lançada pela direção de prova deixou a tarde do brasileiro em suspenso, trazendo uma sombra sobre um desempenho que até então havia sido bastante positivo. Esse detalhe, que em outro contexto poderia passar despercebido, ganhou peso por acontecer em Monza, onde cada detalhe ganha uma dimensão maior pela pressão dos torcedores, da mídia e da própria tradição do circuito. Enquanto a McLaren se destacava com Lando Norris no topo da tabela de tempos e a Ferrari buscava animar sua torcida com a segunda colocação de Charles Leclerc, Bortoleto se mantinha firme em meio ao pelotão, garantindo um 12º lugar que, à primeira vista, pode parecer modesto, mas que em Monza carrega um significado especial. A diferença entre o brasileiro e o grupo da frente foi mínima, demonstrando que o ritmo de corrida pode ser promissor, sobretudo se a Sauber conseguir calibrar melhor seu acerto para o longo prazo. A proximidade entre os carros mostrou que a corrida pode se transformar em uma batalha estratégica intensa, em que o brasileiro terá a chance de explorar não apenas sua habilidade em ultrapassagens, mas também a capacidade de administrar pneus em uma pista que exige muito deles. Outro aspecto relevante do treino foi a forma como Bortoleto se comportou diante da pressão. Não é simples estar no centro das atenções quando se é investigado pela direção de prova. Muitos pilotos jovens acabam se desconcentrando e cometendo erros adicionais depois de um episódio como esse. Mas o brasileiro pareceu manter a calma, retornando ao box, discutindo com seus engenheiros e voltando para a pista sem deixar que o peso da situação atrapalhasse sua pilotagem. Essa frieza psicológica é algo que muitas vezes diferencia pilotos que apenas participam da Fórmula 1 daqueles que conseguem se estabelecer como figuras permanentes no grid. Para Bortoleto, cada treino livre é um degrau em sua escalada rumo ao respeito e à consolidação dentro da categoria. Se olharmos para o contexto geral do TL2, a Ferrari surge como o time que mais chamou atenção entre as equipes de ponta, com Leclerc em segundo e Hamilton em quinto, o que reacendeu as esperanças da torcida italiana em ver a equipe brigar pela vitória em casa. A McLaren, por sua vez, mostrou a força que já vinha demonstrando em outras etapas, com Norris e Piastri dentro do top 4, ainda que enfrentando problemas incomuns, como os espelhos retrovisores que chegaram a se soltar durante a sessão. A Red Bull manteve Max Verstappen em posição competitiva, mas não dominante, o que abre margem para uma disputa mais equilibrada. Nesse cenário, Bortoleto e a Sauber ocupam um espaço intermediário que pode ser decisivo na corrida, o de desafiar os gigantes em situações pontuais e capitalizar em cima de qualquer erro ou problema dos líderes. O que se pode esperar daqui para frente é que o brasileiro aproveite os treinos finais e a classificação para consolidar sua posição.
Monza é uma pista em que o vácuo desempenha papel crucial, e se Bortoleto conseguir alinhar sua volta rápida com a ajuda de um bom posicionamento em pista, pode surpreender e levar a Sauber para um lugar inesperado no grid de largada. A investigação sobre a bandeira amarela ainda paira como um fantasma, mas mesmo que surja uma punição, o que importa é o aprendizado. O simples fato de estar disputando posições em meio a pilotos experientes e equipes consolidadas já é uma vitória em si, e cada sessão reforça a ideia de que Gabriel não está apenas participando da Fórmula 1, mas sim se preparando para se tornar uma das figuras centrais do futuro da categoria. À medida que o fim de semana avança, a narrativa vai se desenhando de maneira clara. McLaren e Ferrari surgem como protagonistas imediatos, Red Bull tenta se recuperar e manter Verstappen no páreo, e a Sauber com Bortoleto aparece como a incógnita que pode desestabilizar os cálculos. Em meio a tudo isso, a imagem que fica é a de um jovem brasileiro que, em um circuito lendário, soube demonstrar não apenas talento, mas também maturidade. E essa combinação, no longo prazo, pode ser o diferencial que vai consolidar seu nome entre os grandes.